Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Wilson Duarte e nós vamos conversar nesse dia de hoje. Conversaremos sobre as revoluções inglesas e os princípios do liberalismo, a Revolução Industrial e os impactos na produção e circulação de povos, produtos e culturas ocasionados pela Revolução Industrial. Antes de nós abordarmos propriamente dito a Revolução Industrial, nós precisamos compreender os processos que levam a ocasionar as chamadas revoluções inglesas, Guerra Civil, Revolução Gloriosa, por assim dizer. Mas é muito importante que nós consigamos compreender o absolutismo inglês, que sempre ficava buscando se fortalecer, sempre buscando fortalecimento esse absolutismo. Então o absolutismo é uma teoria política que defende que o monarca deve ser detentor de um poder absoluto, isto é, independente de outro órgão, é uma organização política na qual o soberano concentra todos os poderes do Estado em suas mãos. E a Revolução Inglesa, ela vai estar ligada diretamente a essa vontade, esse anseio dos reis de fazer com que esse absolutismo se torne cada vez mais evidente e eles tenham cada vez mais poder. Então, a Revolução Inglesa é um movimento político, militar e religioso que destruiu o antigo regime na Inglaterra, instalando naquele país a primeira monarquia parlamentar da história. Esses movimentos, essas guerras, essas revoluções começam no século XVII. E as causas são justamente os atritos entre os reis e o parlamento. O parlamento querendo mais liberdade, o parlamento querendo poder e os reis cerceando cada vez mais essas liberdades. O parlamento na Inglaterra ele já existia desde o século XIV, mas ele não tinha tanta importância assim como teve ao final da Revolução e durante a Revolução também. Então Jaime I ele começa esse atrito entre o parlamento e o rei. Depois nós vemos também com Carlos I esse atrito ele se torna acirrado, ele se torna mais violento. E nós temos aí a eclosão da Guerra Civil entre o parlamento e o rei. Grande parte desse desenvolvimento da guerra está ligado ao fato de o rei querer impor mais impostos e o parlamento não querer que esses impostos fossem assim aprovados. E aí nós temos essa guerra civil. Nós temos de um lado os anglicanos, que são os monarquistas, chamados de cavaleiros, que apoiavam o rei, e os puritanos, que são calvinistas, presbiterianos. E eram forças contrárias ao rei, representadas pelo parlamento também, chamados de cabeças redondas. Ao final da Guerra Civil, em 1649, o parlamento ele sai vitorioso. E quem garante, de certa forma, a vitória do parlamento é um ser chamado Oliver Cromwell. Cromwell, então, como líder dessa guerra pelo lado do parlamento, ele cria o que é chamado de novo modelo do exército. Os exércitos até então, eles eram preenchidos, os seus quadros, pela nobreza. Mas a partir de Cromwell se torna pelo merecimento, ou seja, pela sua capacidade de lutar, pela sua capacidade de liderança, você passava a ser reconhecido e assim conseguia elevar a sua patente dentro do exército, atraindo uma multidão de pessoas para fazer parte desse exército. Então, como a guerra ela é vencida pelo parlamento, Cromwell ele instala uma república entre 1649 e 1660, e ele instala juntamente com essa república uma ditadura pró-burguesia puritana, calvinista, que eram os presbiterianos. Cromwell ele faz algumas modificações importantes na economia inglesa. Quando ele promulga os atos de navegação em 1650, e o que eram esses atos de navegação? Somente navios ingleses poderiam levar mercadorias para fora da Inglaterra, trazer essas mercadorias, e somente os países de origem das mercadorias poderiam levar essas mercadorias também para a Inglaterra. Isso faz com que a Holanda, que era o grande país, uma grande potência
marítima na época, entre em guerra com a Inglaterra. A Inglaterra ela sai vencedora e dessa guerra a Inglaterra se torna uma grande potência naval. E desenvolvimento da marinha inglesa e do capitalismo inglês começa a ser gerado por causa dessas ações tomadas pós essas guerras. Oliver Cromwell, então, ele se nomeia Lorde Protetor da Inglaterra, mas ele, como ninguém é eterno, ele falece em 1658 e seu filho Ricardo Cromwell assume o poder. Porém, Ricardo Cromwell ele não tinha a mesma destreza, a mesma habilidade que o pai para lidar com o governo e com os problemas que assim apresentavam. E o que acontece nessa perspectiva? É reconduzidos novamente reis para esse cargo, ou seja, a república naquele momento ela deixa de existir e nós temos novamente a monarquia entrando em pleno funcionamento na Inglaterra. Porém, esses reis, Carlos II e Jaime II, eles começam a ter atritos novamente com o parlamento, em virtude do poder absoluto que eles tinham, da doutrina absolutista. E acontece o que é chamado de Revolução Gloriosa, em 1688. O que foi a Revolução Gloriosa? É ofertado, então, pela burguesia inglesa, o trono para Guilherme de Orange, e ele acata o Bill of Rights, que é a Declaração dos Direitos, onde é definido o papel do parlamento e o papel do rei dentro dessa nova perspectiva de governo. E o parlamento, então, passa a decidir sobre os impostos, garantir a propriedade privada, as liberdades individuais e divide o poder. Quando Guilherme de Orange acata o Bill of Rights, coloca-se fim no absolutismo na Inglaterra e a burguesia definitivamente assume o poder por meio do parlamento. É instaurado, então, um modelo político de monarquia parlamentar, onde o rei reina, mas ele não governa. E a partir desse momento, nós temos o crescimento do liberalismo político e econômico também na Inglaterra. Essas mudanças, essas transformações favorecem grandemente para que a Revolução Industrial aconteça na Inglaterra. O momento era propício devido a todas essas mudanças que aconteceram na Inglaterra. A Revolução Industrial é um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais caracterizadas pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica, e acontece justamente na Inglaterra no século XVIII. Por que na Inglaterra? Nós temos como destaque aqui capitais acumulados, as colônias, e os acordos comerciais com a Europa, disponibilidade de mão de obra, quando acontece o cercamento dos campos, que até então eram comuns, áreas comuns. Esses campos eles são cercados pela pequena nobreza e essas pessoas ficam sem ter onde trabalhar, então elas vão em direção às cidades. Matéria-prima disponível, na Inglaterra existiam grandes reservas de ferro, carvão, produção de lã e a indústria têxtil. O mercado consumidor, que eram os outros países europeus, a marinha mercante poderosíssima na Inglaterra agora, graças aos atos de navegação de Cromwell, a burguesia no poder através da Revolução Gloriosa. E um detalhe muito importante é justamente a ética protestante que estimulava o lucro, diferentemente do que a Igreja Católica defendia na época, que não se podia ter o desejo de acumular, de ter bens e possuir bens. A ética protestante, diferente, ela estimula uma vida regrada, mas estimula o lucro mesmo assim. Nessa perspectiva da Revolução Industrial, nós temos algumas consequências que nós podemos chamar. A consolidação do capitalismo e do poder da burguesia, amplo desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de transportes e das comunicações, aumento da produtividade, a redução dos preços, esgotamento dos recursos naturais, formação do proletariado urbano, que são os operários, que vão vender a sua força de trabalho. Dentro desse contexto da Revolução Industrial, nós temos o surgimento das doutrinas socialistas, comunistas, e nós também temos o surgimento do capitalismo financeiro, que são grandes bancos controlando indústrias por meio de compra de ações ou dependência financeira através de empréstimos.
e o aprimoramento da produção em série. Nós temos aí o Fordismo com o Taylorismo com a produção em série, e em seguida o Fordismo ele apresenta uma nova perspectiva quando ele coloca umas esteiras justamente para poder fazer uma produção mais rápida, mais mecanizada. Como consequência da Revolução Industrial também, nós temos a expansão do imperialismo. O que seria essa expansão do imperialismo? Busca de matéria-prima e mercados consumidores fora da Europa, que vai desencadear um processo de conquista e partilha de vastas áreas territoriais entre as potências europeias industrializadas. Eles vão olhar para algumas áreas, principalmente na África e na Ásia, e vão dizer: precisamos disso. E vão tomar posse através de conquista dessas áreas, num processo que será conhecido como neocolonialismo. Para que você possa verificar as fases da Revolução Industrial e suas respectivas características, mire a câmera do seu celular no QR Code abaixo, você será encaminhado para um site e lá você verá as 4 fases da Revolução Industrial, bem como as características pertencentes a cada uma delas. Nós encerramos por aqui e neste momento eu só gostaria de dizer que na perspectiva dessa aula, o que nós gostamos e fizemos foi justamente caracterizar as revoluções inglesas, caracterizando justamente a guerra que existia entre o parlamento e o rei, e também objetivamos o que foi a Revolução Industrial e por que essa Revolução Industrial ela acontece na Inglaterra. Até a próxima!